Olá, meus queridos! Professor Romário Falsi na área. E vamos embora para a nossa aula, que vai ser hoje sobre o referencial curricular nacional da educação infantil. Então, basicamente, na nossa aula de hoje, eu vou falar sobre esse referencial. Primeira coisa que precisa saber, se nós vamos falar de um referencial, nós estamos falando de uma legislação na educação infantil? Não, nós estamos falando de uma referência. Referência é aquilo que nós vamos olhar. E é um referencial nacional. Então, assim como nós tivemos o PCN, Parâmetro Curricular Nacional, para o ensino fundamental, para o ensino médio, na educação infantil, não vamos ter o PCN da educação infantil. Nós vamos ter o referencial curricular da educação infantil, que é basicamente a mesma coisa. Obviamente, aqui eu vou estar falando sobre a especificidade da educação infantil. Então, nós vamos falar desse referencial, sobre como o MEC quer distribuir e quer que seja o currículo na educação infantil. Quais as áreas do conhecimento que vão ter na educação infantil? Qual é o papel do professor em relação ao cuidar, o educar? Qual a importância da brincadeira? Qual a importância do construtivismo, de nós olharmos as crianças com um olhar ampliado para a educação? Então, nós vamos trabalhar aqui exatamente esse conceito, esse trabalho com a educação infantil, ok? Então nós vamos entrar no mundo da criança, vamos falar da importância do faz de conta, a importância do simbólico, e o referencial curricular, ele vem para buscar todo esse trabalho que nós temos, beleza? Então, vamos para os slides para nós trabalharmos os conceitos aí, ok? Referencial significa que não é obrigatório, ok? Ela é uma referência, você pode utilizar, e como é feito, é nacional, ela é feito pelo MEC, para que todos possam utilizar. Nós podemos comparar com o PCN, ok? De ensino fundamental e ensino médio. É como se fosse a mesma coisa, só que para a educação infantil não vai ser o parâmetro curricular, vai ser o referencial. Educação infantil. Beleza? Vamos lá então. Gente, falar de educação infantil é falarmos diretamente do papel do educador. Gente, falar de criança, tanto na creche quanto na pré-escola, ela é baseada num dueto que se juntam, que se unem na educação infantil. O papel do educador na educação infantil, nós podemos, e da escola, da instituição, nós podemos resumir em duas palavras: cuidar e educar. Qual a importância do cuidar e educar na educação infantil? Primeiro, o cuidar, gente. O cuidar tem a ver com a segurança, com as necessidades da criança. E às vezes nós temos que tomar cuidado com o espaço pedagógico que nós montamos, com as atividades que nós preparamos. Ter zelo, sabe? Ter zelo em relação à criança. Acidentes vão acontecer, é comum acontecer, mas não podemos causar acidentes por negligência nossa ou por omissão nossa, ok? É isso que é exatamente você cuidar de uma criança, é atender as necessidades, até mesmo para trocar uma fralda, até mesmo para você observar o corpo da criança, se tem mancha, se não tem, se ela está diferente, isso emocionalmente. Isso, gente, é o cuidar, é o zelar.
E o educar, gente? Educar significa que nós vamos montar atividades para levar as crianças na construção de novos conhecimentos. Educar uma criança não significa você dizer sim para ela o tempo todo. Às vezes o dizer o não para a criança faz parte da educação dessa criança. Ok? É você observar num olhar amplo que essa criança não está só com conhecimento ou só com movimento, que ela também possui sentimentos. Conceitual, procedimental e atitudinal devem estar juntos dentro da educação infantil como um todo. Ok? Então, gente, a dimensão do cuidar e do educar, elas se complementam, elas se justapõem dentro dessa forma de trabalho. Então, falar de educação infantil é falar do cuidar e do educar. Educar significa propiciar situações de cuidado, fazer brincadeiras e aprendizados de forma integrada para contribuir para desenvolver suas capacidades, desenvolver suas relações interpessoais, de ser, estar com outros em uma atitude de aceitação, respeito, confiança e o acesso pelas crianças aos conhecimentos da realidade social e cultural. Educar, gente, é oferecer situações de ensino-aprendizagem para alavancar esse aprendizado dos nossos alunos. E o cuidar, gente? O cuidar precisa considerar principalmente a necessidade da criança, que quando observada, ouvida, respeitada, podem dar pistas sobre a qualidade do que estão recebendo. O cuidado deve considerar a necessidade da criança, que quando observada, ouvida, respeitada, vai dar pista da qualidade do que estão recebendo ao seu redor, né, gente? Então, assim, é muito importante você observar que o educar e o cuidar, eles se interrelacionam, eles estão juntos, eles caminham juntos. Ok? Então, conforme você educa, você cuida. Conforme você cuida, você educa e elas se unem dentro do mesmo processo educativo. A educação infantil hoje, se tem dois princípios básicos dentro da relação com o professor, é o cuidar e educar. Um outro referencial, gente, na educação infantil são as brincadeiras. Gente, primeiro que o brincar é a linguagem da criança. A criança, ela brinca por natureza dela. Ela transforma tudo em brinquedo. Ela transforma essa caneta num foguete e nisso ela cria uma história em cima disso. Então a importância do brincar na educação infantil, a importância e o referencial, ele já vem logo de cara. A educação infantil é um espaço de cuidar e educar. E como é que você vai fazer isso? Por meio das brincadeiras e das interações. As brincadeiras, porque é a linguagem infantil, ela transforma tudo em brincadeira e conforme ela brinca, ela faz associações e construções dentro da própria mente. E isso é sensacional para a construção do aprendizado dentro do mundo da criança. Antes, gente, dentro do ensino tradicional, a criança ela era educada como se fosse um adulto em miniatura. Hoje não. O brincar faz com que a criança seja educada dentro do seu mundo, que é o mundo das brincadeiras e das imaginações. Entra aí, não é qualquer tipo de brincadeira não, é a brincadeira do faz de conta. Lembra do pré-operatório do Piaget, beleza? Então, gente, toda brincadeira é uma imitação transformada no plano das emoções e nas ideias de uma realidade anteriormente vivenciada. Isso significa que uma criança que, por exemplo, bate ritmicamente com os pés no chão e imagina-se cavalgando num cavalo, está orientando sua ação pelo significado de uma situação e uma atitude mental, e não somente o objeto ou situação. Então ela se coloca dentro da história, ela vai se imaginar como se estivesse lá. Por meio das brincadeiras, os professores podem observar
e constituir uma visão dos processos de desenvolvimento da criança em conjunto e de cada uma em particular, registrando sua capacidade de uso das linguagens, assim como de sua capacidade social, recurso afetivo, emocional que dispõe. Então elas vêm junto com o brincar dentro das interações e elas vão utilizar daquilo dentro do próprio conhecimento. Gente, a imaginação da criança é muito importante e é fundamental, porque ela ainda não consegue, principalmente a criança ali até os 5, 6 anos de idade, ela não consegue raciocinar e identificar o que é real e o que é fantasia. Por isso faz de conta é tão importante dentro desse momento, ok? Então, gente, educação infantil, referencial curricular nacional. O espaço de educação infantil é um lugar para cuidar e educar. Como faremos isso? Através das brincadeiras. Para que as aprendizagens infantis ocorram com sucesso, é preciso que o professor considere, quando for organizar o seu trabalho, o quê? Ou seja, quando você vai trabalhar com a criança para cuidar, educar e as brincadeiras, o que você tem que considerar na criança? Gente, duas coisas fundamentais. Primeiro, devemos considerar as interações. A criança ela vai aprender com crianças da mesma idade e também com crianças com idades diferentes. Elas vão aprender em interações diversas. Também pode ser com adultos, gente. Ok? Promovendo a aprendizagem, o desenvolvimento e a capacidade dela se relacionar. A interação social causa, lembra do Vygotsky? Zona de desenvolvimento proximal, onde uma criança um pouquinho mais experiente ajuda a outra. Por isso é importante fazer com que tenham interações diversas, inclusive com adulto e criança. Então, quando você for planejar sua brincadeira, cuidando e educando, tenha momentos diversos para que as crianças possam interagir. E além da interação, é necessário você observar que conhecimento prévio essa criança já possui. Ou seja, de qualquer natureza que as crianças já possuem sobre o assunto, já que elas aprendem por meio de uma construção interna ao relacionar suas ideias com uma nova informação e com as informações que estabelecem. Então, além das interações, é importante saber que conhecimento essa criança tem. Que tal essas duas crianças interagirem mais hoje, onde essa que tem um pouquinho mais de habilidade possa ajudar a outra. E essa outra criança depois ajudar a criança que a ajudou. A capacidade de interagir, a capacidade do professor saber o conhecimento prévio da criança faz com que nós possamos ser mais estratégicos dentro do processo de ensino-aprendizagem. Ao invés de fazer tudo aleatório, você vai ali, essa criança com essa. Você vai brincar com fulaninho hoje. Você vai brincar com o Romário hoje, com a Maria hoje. E assim você vai caminhar. Ok? Vamos seguir? Legal que nós estamos falando, né? De conhecimento prévio da criança e de trabalhar as interações sociais. Mas também é muito importante nós observarmos que cada criança é diferente uma da outra, por mais que possam até ser da mesma faixa etária, ter conhecimentos parecidos, mas cada um é diferente do outro. São temperamentos diferentes, histórias de vida diferentes, e nós temos que ter essa observação. E observar isso significa que a gente não tem que trabalhar de uma maneira somente. Portanto, variar as brincadeiras, variar a forma de trabalho faz parte do princípio da diversidade. Então, o Referencial Curricular Nacional nos chama a atenção para o trabalho com a individualidade e a diversidade da criança. Vamos lá! O grau de desafio que as atividades apresentam e o fato que devam ser significativas e apresentadas de maneira integrada para as crianças e o mais próxima possível da sua realidade.
A resolução de problemas como forma de aprendizagem é o que referencial quer, ou seja, não dê nada pronto para a criança. E outra, observa que cada uma tem um aprendizado, tem um tempo de aprendizado diferente do outro. Por isso, trabalhar a diversidade é fundamental. Bom, gente, o referencial curricular nacional, ele também vem referenciar que nós possamos trabalhar as tipologias de conteúdos dentro da educação infantil. Então, dentro de uma mesma brincadeira, é observar que a criança ela vai ter que ter momentos para construir conhecimentos, vai ter momentos para que ela possa construir e utilizar de movimentos, ok? E também vai ter momentos para que a criança possa se expressar e expressar sentimentos. As tipologias de conteúdos que nós temos é o conteúdo conceitual, procedimental e atitudinal. Conceitual, gente, é a construção ativa de capacidade para operar com símbolo, ideia, imagem, representações para dar sentido à realidade. Quando você trabalha o raciocínio lógico, uma definição, quando você trabalha um conceito, uma regra, você está trabalhando com conteúdo conceitual. Conteúdo procedimental é quando a criança se movimenta, algum músculo dela se movimenta. A aprendizagem de conteúdos procedimentais está diretamente relacionada à possibilidade da criança construir instrumentos, estabelecer caminhos que possibilitem realizar suas ações. Gente, quando a criança se movimenta, quando ela dança, quando ela corre, quando ela pula, quando ela brinca com um boneco, ela está construindo movimentos e procedimentos. Ao mesmo tempo, ela pode trabalhar, conforme ela brinca com um boneco, ela pode trabalhar conceitos, ela pode trabalhar, por exemplo, regrinhas com os próprios bonecos dela. E além disso, gente, nós temos o conteúdo atitudinal, que tratam dos valores, das normas, nas atitudes. Conceber valores, normas e atitudes como conteúdo implica torná-los explícitos e compreendê-los como passíveis de serem aprendidos e planejados. Gente, trabalhar o conteúdo atitudinal diz respeito a trabalhar a atitude da criança. Por exemplo, na educação infantil, nenhuma criança tenta morder a outra, né? Ou tenta? Tenta, né? Então, às vezes, é importante nós trabalharmos o conteúdo atitudinal. Fazer o quê? Fazer perguntas, fazer com que a criança possa expressar aquilo que ela está sentindo. E ela vive altamente o mundo das emoções. E você percebe pela linguagem corporal dela. Quando ela está feliz, quando ela está triste, é quando ela vem caminhando assim para você, ó. Então, gente, a educação infantil é importante nós trabalharmos e observarmos que existem 3 tipologias de conteúdo. Um conceito, uma definição, um procedimento, que é um movimento que ela pode fazer, e as atitudes, quando ela se expressa aquilo que ela mais gostou, que ela menos gostou. A importância, gente, na educação infantil, da roda de conversa. E quando acontece de uma criança, acontecer dela de uma criança brigar com a outra, se chatear, deixar com que as crianças possam expressar seus sentimentos. Não só pegar ou dar um esporro ou uma coisa do tipo. A importância de você utilizar o diálogo é fundamental para o conteúdo atitudinal. E conforme você vai trabalhando, ela vai criando novos conceitos e conhecimentos daquilo que pode ser feito e daquilo que não pode ser feito. Ok? Cuidar, educar, olha que legal, cuidar, educar, brincar, ok? Dentro do brincar nós vimos
a diversidade, a individualidade, as interações, observar o conhecimento prévio, olha quantas informações, olhar os tipos de conteúdo, conceitual, procedimental, atitudinal, são a base da educação infantil. E Romário, isso tudo, como é que a gente tem que fazer no dia a dia? Você vai observar, registrar e avaliar de forma formativa, no sentido de evolução do aprendizado da criança. A observação e um registro se constituem como principais instrumentos de que o professor dispõe para apoiar a sua prática. Por meio deles, o professor pode registrar, contextualizar os aprendizados das crianças. São várias as maneiras pelas quais a observação pode ser registrada pelo professor. O professor pode fazer a escrita, e ela, sem dúvida, o meio mais comum. O registro diário de informações, observação, impressão, ideias, pode compor um rico material de reflexão e ajuda para o planejamento educativo. Outras formas de registro podem ser gravar, áudio, vídeo, produção da criança, fotografia, entre outras. Ou seja, a avaliação da criança, gente, na educação infantil é por meio do registro. E esse registro vai ser montado um relatório. No final de cada bimestre é montado um relatório que vem do registro diário. E aí pode ser a escrita, pode ser, gente, você pode registrar através aí de fotografia, de áudio, de vídeo, através de um checklist, através também de diversas formas de trabalhos feitos pelas crianças, através de um portfólio. Você pode registrar de diversas maneiras, mas registre sempre conceitos, procedimentos e atitudes, é fundamental, ok? Então vamos seguir? Gente, o referencial da educação infantil, depois que ele fala muito dessa parte metodológica, ele vem falar sobre a formação pessoal e social da criança. Então ele vem falar muito sobre a construção da identidade, sobre a criança que costuma imitar, que ela costuma se opor, como ela vai utilizar da linguagem, da sua imagem corporal, da sua autoestima. Então, gente, vamos dar esses conceitos aí com vocês. Vamos lá? Primeiro, gente, preciso falar sobre a construção da identidade pela criança. Aí a autonomia diz respeito ao conhecimento e desenvolver seus recursos pessoais para fazer coisas em diferentes situações da vida. Vamos lá, gente. Construção da identidade. Nós sabemos que existem crianças com perfis físicos diferentes. Existe a criança que ela vai utilizar da sua velocidade, da sua rapidez para desenvolver coisas de forma mais rápida. E existem crianças que são mais, por exemplo, mais gordinhas, mais um aspecto físico maior, até mesmo algumas com graus de obesidade, e elas não vão conseguir ser tão rápidas. Então ela vai utilizar da sua identidade para bolar estratégias para que ela resolva situações do dia a dia da melhor maneira. Então, conforme nós vamos brincando com a criança, ela vai construindo a sua identidade e ela vai tendo a sua autonomia para resolver de acordo com aquilo que mais facilita ela, ok? A identidade é um conceito que faz parte da ideia de distinguir uma marca de diferença entre as pessoas, a começar pelo seu nome, seguindo da característica física, modo de agir, modo de pensar, a sua história que é diferente da do coleguinha. Sua construção ela é gradativa e se dá por meio de interação social estabelecida pela criança, nas quais ela
alternadamente imita e se funde com o outro para diferenciar dele e muitas das vezes usando a oposição. Oposição, gente, é enquanto um faz uma coisa, a criança faz de outra maneira. O que eu sou igual a ele? E meu nariz é igual ao dele, minha barriga é igual a dele. Enquanto vai construindo o esquema corporal, ela vai tendo a construção da sua identidade. Porém, quem é maior e quem é menor? Quem é o maior da sala? Quem é o menor da sala? E é dessa maneira, o meu cabelo é de uma maneira, o do meu amigo é de outra maneira. Então nisso ela vai aprendendo a se distinguir e a se opor também. Então, gente, autonomia. A autonomia, ela vai ser definida como a capacidade de conduzir, de tomar decisão por si mesmo. Muitas das vezes a criança, conforme os responsáveis vão tanto prendendo a criança, vai retirando dela a capacidade de autonomia e de criatividade. Por isso, é importante levar em conta as regras, os valores pessoal, bem como a perspectiva do outro. É nessa faixa etária, mais do que um objetivo a ser alcançado com as crianças, é um princípio de ação educativa, fazer com que a criança chegue à sua autonomia. Por exemplo, autonomia de ir até o banheiro, ok? Conceber uma educação em direção à autonomia significa considerar as crianças como seres com vontade própria, capazes e com competência para construir conhecimento dentro de suas possibilidades e interferir no mundo que vivem. Dentre os recursos que a criança se utiliza para a autonomia, temos a imitação, o faz de conta, a oposição, a linguagem e sua imagem corporal. Vamos lá falar de cada uma. Gente, imitação, por que é importante a criança imitar? Porque ela acaba se percebendo no outro. Então, ela vai observar, aprender com os outros e o seu desejo e se identificar com eles, ser aceita e se diferenciar. É entendida aqui como uma reconstrução interna e não meramente uma cópia ou repetição mecânica. A criança tende a observar as ações simples e também próximas de sua compreensão, especialmente por gestos, cenas, por pessoas do seu círculo afetivo. Gente, a criança, dentro da construção da sua autonomia, ela vai começar te imitando. Se você é professor, professora, você tem filho, com toda certeza, o seu filho, a sua filha, já tentou brincar de ser professora. Se você faz alguma coisa em casa e seu filho e filha observa, ela vai tentar imitar. E ela vai tentar imitar, seja brincando com outra pessoa, seja diretamente contigo, ou desde que ela pegue um brinquedo e ela te imite com o brinquedo. Às vezes, você, pai, mãe, dá um esporro na criança. Aí a criança pega um brinquedo, o boneco ou a boneca, e o mesmo esporro que tu dá nela, ela dá no boneco. Ela não está te imitando por imitar. Ela está se colocando no seu lugar sobre por que você não gostou de determinada coisa. Ela está tentando te entender. A imitação, ela faz parte desse processo de autonomia. Segundo ponto, oposição, gente. Além de imitar e do faz de conta, a oposição é outro recurso fundamental no processo de construção. Opor significa, em certo sentido, se diferenciar, dar seu ponto e seu desejo. Então, quando a criança aprende a falar, não quero isso, não quero dessa maneira, quero dessa maneira aqui, ela está se opondo. E dentro das brincadeiras, gente, o faz de conta está em todos os momentos, tanto na imitação quanto na oposição. Gente, linguagem. É na interação social que as crianças são inseridas na linguagem, partilhando significados e sendo significada pelo outro. Cada língua carrega em sua estrutura um jeito próprio de ver, compreender o mundo ao qual se relaciona com
culturas e grupos sociais. Gente, conforme a criança utiliza da linguagem, ela consegue compreender sentimentos e conceitos. É importante separar momentos de aula na educação infantil que a criança possa falar sobre aquilo que viu, viveu e sentiu durante o seu dia a dia. A importância da roda de conversa na rotina da educação infantil. Bom, gente, apropriar da sua imagem corporal. A aquisição da consciência dos limites do próprio corpo é um aspecto importante para se diferenciar do eu e do outro e construir a sua identidade. Por meio de exploração, que faz com o contato físico com outras pessoas, observar com quem convive, a criança, ela aprende sobre o mundo, sobre si mesma e comunica com a sua linguagem corporal. Gente, observar a imagem corporal da criança e fazer com que ela observe a sua e a imagem corporal do outro com brincadeira de estar feliz, de estar triste, de correr como se estivesse comemorando um gol ou de ficar mais triste como se tivesse acontecido algo ruim. A criança ela vai construindo a sua imagem, até onde o braço dela vai, quando que o coração dela acelera, são formas de trabalhar essa imagem corporal. Autoestima, gente, é importante que os adultos refiram-se cada criança pelo nome, bem como assegure e conheça o nome de todos. Para isso, a atividade tem que ser planejada, com brincadeira de cantigas, em que as crianças possam inserir seus nomes e também o nome do grupo, propiciando que sejam ditos, repetido num contexto lúdico e afetivo, a importância do faz de conta. Pessoal, e para completar essa nossa aula do referencial, eu quero dizer que dentro do referencial eles colocam 6 áreas do conhecimento na educação infantil. Nós vamos ter a área do movimento, que é a criança se movimentar, reconhecer as partes do seu corpo. A área da música. Então, não só a música do universo infantil, mas a música como também as músicas clássicas e a diversidade cultural de música. Tá bom, gente? E música e movimento podem se unir. As cantigas entram aí também, que faz parte da cultura. Conhecimento matemático. Aqui não é a criança aprender sobre matemática, fazer continhas, mas que ela aprenda a importância dos números, ok? Na sociedade. Que o número, gente, ele faça parte, número, por exemplo, de telefone, número que faça parte até o número da casa da criança. Então, situações sociais. Não se esqueçam do letramento. Arte visual, gente, que aí pode ser tanto o desenho quanto a importância das demais artes. Natureza e sociedade. Aprender sobre a natureza pode ser, por exemplo, a roda de conversa, ser no parque, ela conheça as plantas, as árvores, e possa cuidar dos mesmos, assim também como os rios, os mares e a sociedade, conhecer a rua onde mora, o caminho para a escola, a localidade da sociedade onde está, sempre através das brincadeiras, interação, imitação, oposição, cuidar, educar e também que as crianças possam se expressar na linguagem oral e também na linguagem escrita, que elas falem e que elas escrevam.
Desde lá, gente, do pré-silábico, passando para o silábico alfabético e o alfabético, que as crianças possam falar e construir hipóteses sobre a escrita. São essas 6 áreas que a educação infantil vai se relacionar dentro do referencial curricular nacional. Gente, assunto extenso, assunto amplo, mas que aqui nós pegamos basicamente tudo o que acontece numa educação infantil. Desde a parte do cuidar e educar, falamos sobre a questão da diversidade, da individualidade, de trabalharmos os conteúdos conceitual, procedimental e atitudinal. Falamos também na educação infantil a importância do faz de conta, das brincadeiras, de nós trabalharmos a criança para a autonomia, para elevar a sua autoestima, e que as brincadeiras podem ser tanto de imitação quanto de oposição, e que isso vai construindo essa imagem da criança. O objetivo, gente, da educação infantil é desenvolver a criança em todos os seus aspectos, em todas as suas dimensões, ok? É o desenvolvimento integral. E é isso que o referencial vem unir na educação infantil, beleza? Então, gente, como nós vamos trabalhar isso? Dentro da área de movimento, na área da música, matemática, arte visual, natureza e sociedade e linguagem oral e escrita, através de alfabetização, de letramento, conhecendo e interagindo com as demais áreas e demais crianças. Perfeito? Espero que você tenha gostado da aula. Acho que deu para nós trabalharmos cada conceito com vocês. Faça questões sobre o assunto. Eu acho que isso vai complementar muito bem. E se você compreender isso aqui, eu não tenho a menor dúvida que você vai conseguir a sua aprovação no mais curto espaço de tempo. Tá bom, gente? Se gostou da aula, manda mensagem para o @FocusConcursos. Me marca no Instagram, gente, @RomárioFalsi, para que nós possamos ainda trabalhar mais aulas e eu possa saber que tu está estudando comigo, que você é meu aluno. Tá bom? Então, um grande abraço e tudo de bom.